Texto que se encontra na Epístola de Paulo aos Efésios. Os irmãos receberam, os que obviamente fizeram a inscrição, o manual, mas devido à particularidade do trabalho dessa noite, eu deixarei para introduzir o assunto, e espero não apenas introduzir, mas concluir, que consta como tema a ser tratado por mim na apostila, amanhã, se o Senhor assim nos permitir. Para hoje à noite, nós vamos ler e partir da Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 7. Texto bem conhecido e cremos, segundo a graça de Deus, nessa noite, mais uma vez, sermos por essa porção tratados, alimentados, edificados. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz: subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Amém. Palavra que me veio ao coração nessa noite e que diz respeito aos formandos e a todos nós, tem a ver com crescimento, tem a ver com desenvolvimento, tem a ver com progresso. Nesse texto que nós lemos na Epístola de Paulo aos Efésios, há por diversas vezes aparece termos que estão associados a essas questões que acabei de pontuar. Edificação, verso 12, aperfeiçoamento, no mesmo verso 12, edificação, como já citamos, no verso 13, estatura completa, a medida da estatura que fala de crescimento, e de forma mais direta, crescimento no verso 15. É a partir exatamente da maneira como nós encontramos a questão de crescimento no verso 15 que queremos partir. Eu gostaria que os irmãos repetissem comigo, por gentileza: cresçamos em tudo. Uma das coisas que mais me chama a atenção nesse versículo é o modo verbal que Paulo usa para encorajar a igreja em Éfeso a crescer. Ele não diz cresçam em tudo, ele diz cresçamos. Paulo é apóstolo, Paulo está experimentado em muitas coisas na realização da obra de Deus, e vamos falar um pouco
do seu próprio crescimento, mas ele não diz cresçam, ele diz assim, cresçamos. Porque apesar de apóstolo, apesar das minhas experiências ministeriais, eu percebo que também preciso continuar crescendo. Porque há uma relação muito óbvia e proporcional naqueles que são chamados para servir no ministério, no pastoreio, no ensino da palavra, em funções de liderança, que nós só podemos conduzir outros ao crescimento até o ponto onde nós mesmos chegamos. Paulo compreende a necessidade de continuar crescendo, não apenas para continuar conduzindo outros ao nível que ele chegou, mas porque ele mesmo precisa crescer. Ele tem consciência disso, tem consciência de que enquanto nesta vida, mesmo com uma função apostólica, o mandamento ou a necessidade de crescimento também o alcança. Então ele sente a necessidade de crescer enquanto filho de Deus, servo de Deus, e sente a necessidade de crescer para que o seu crescimento também abençoe aqueles que Deus colocou sob os seus cuidados, que o seu ministério alcançou em termos de ensino e de cuidados. Então, por isso, precisamos crescer e continuar crescendo. Não importa em qual nível nos encontremos hoje, aqui, agora, em termos de crescimento, mas o outro detalhe que eu gostaria de destacar nesse preciosíssimo tempo que nós temos é que Paulo, junto com o cresçamos, ele acrescenta cresçamos em tudo. Se trata de crescimento integral. Para pegar esse tudo e direcioná-lo, eu pontuei ou pontuarei 3 áreas da nossa vida pessoal, cristã e ministerial que precisam crescer e continuar crescendo. Vou destacar, dentro de tanta coisa que poderíamos incluir no cresçamos em tudo, crescimento conceitual, poderia chamar de crescimento teologal, crescimento ministerial e crescimento relacional. O crescimento conceitual tem a ver com estudos. O crescimento ministerial tem a ver com realizações. E o crescimento relacional tem a ver com convivência. E a nossa ênfase aqui, e precisamos delimitar bem para, como já falei, adequar ao preciosíssimo tempo que nós temos. É a vontade de Deus que durante toda a nossa vida nós cresçamos no conhecimento sobre quem Ele é. É o conhecimento conceitual sobre Deus, sobre as verdades que encontramos na Bíblia acerca dele, do seu caráter, dos seus atributos e dos ensinos bíblicos. Esse é o crescimento que precisamos experimentar no nível conceitual. É provável que eu fale aqui de coisas que eu já mencionei em outras escolas bíblicas, mas que se faz necessário citá-las pelo menos. Vou tomar um pouco de tempo falando a partir do próprio apóstolo Paulo, porque tem uma outra coisa envolvida na palavra de encorajamento do apóstolo Paulo. Paulo tem autoridade para motivar, para encorajar outros a crescer, porque ele é exemplo. Ele tem interesse
busca e se percebe crescimento no seu ministério e na sua vida. Se em nós essas qualidades não forem vistas, isso nos enfraquece ou anula a nossa autoridade de encorajar outros a fazer o que não estamos fazendo. A prática, o exemplo, tem peso de autoridade espiritual na forma como lidamos e como ensinamos ou encorajamos as pessoas a viver segundo a vontade de Deus. Paulo é alguém que a gente acompanha à luz da Bíblia, nas linhas e entrelinhas, de como ele cresceu. Em termos conceituais, por exemplo, todo menino judeu, eu posso já ter falado isso aqui, mas cabe mais uma vez falar pelo contexto. Todo menino judeu começava a sua formação entre os 5 anos de idade e concluía entre os 12 e 13, e ali nesse período ele tinha o fundamental em judaísmo, e ele estava com 12 anos pronto para a vida em sociedade. As escrituras do Antigo Testamento eram a base da sua formação educacional. Eles aprendiam a ler, escrever, geografia, história, língua hebraica, aramaica, etc, as leis, religiosidade, todas as disciplinas fundamentais que qualificava e partia das escrituras sagradas e qualificava o menino judeu para a vida em sociedade. Até os 12 anos ele já tinha contato com isso. Eu sempre afirmo isso. O menino judeu estudava Pentateuco, históricos, proféticos, poéticos, sapienciais. Então o menino judeu com 12 anos, ele estava bem mais preparado do que alguns nossos bacharéis em teologia. Com 12. Fazia parte da cultura da época. Essa fundamentação escolar estava embasada na crença. Não havia uma desassociação entre a formação geral do indivíduo e a sua formação espiritual. Então era natural. Depois dessa idade dos 12, o menino judeu tinha liberdade de continuar seguindo a sua vida com a base escolar e seguia para se envolver em qualquer atividade ou profissão. Ia ser pescador, carpinteiro, pedreiro, funcionário público, publicano, etc. Ou, por influência da família ou desejo pessoal, esse menino poderia decidir seguir uma vocação para se tornar um doutor da lei, um escriba ou doutor da lei. Se isso acontecesse, se exigia dele mais tempo de estudos. E esse estudo, que nós chamamos de nível superior em judaísmo, só era dado em Jerusalém. Em nenhuma outra cidade de Israel ou do mundo, um menino judeu, um jovem judeu, poderia se formar em escriba ou doutor da lei. Foi o caso de Paulo. Nós lemos em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 22, verso 3, uma brevíssima biografia que envolve a formação de Paulo em judaísmo, teologia judaica, se alguém quiser assim chamar. Diz o texto: quanto a mim, 22 e 3 de Atos, sou varão judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas criado nesta cidade. Paulo está em Jerusalém, aos pés de Gamaliel, um grande mestre da lei judaica, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zeloso para com Deus, como todos vós hoje sois. Então o próprio Paulo revela o seu nível de formação conceitual acerca das questões de judaísmo e do estudo sobre Deus da perspectiva judaica.
Mas pela misericórdia, graça e bondade de Deus, Saulo é salvo por Jesus. Lá em Atos 9, nós temos o registro da experiência de Paulo, que resulta, com o Senhor Jesus, que resulta na sua salvação. E é naquela experiência que Jesus revela, ou que é revelado um propósito de Jesus em relação a Saulo, Paulo, que diz respeito ao seu ministério, ao que ele realizaria para o Senhor. E o que nós acompanhamos durante toda a trajetória do apóstolo Paulo é que esse conhecimento conceitual que ele tinha lá do judaísmo precisa ser revisitado de uma outra perspectiva, da perspectiva de Jesus, da perspectiva do Evangelho, da perspectiva da verdade cristã. E aí o próprio Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 1, vai falar de como, ou vai testemunhar de como ele é inserido ou introduzido nessa nova perspectiva, nessa nova maneira de enxergar o mundo, a realidade, e de como ele é introduzido no conhecimento não mais sobre o judaísmo, mas no conhecimento sobre Jesus e na interpretação e aprofundamento que Jesus dá àquelas verdades do Antigo Testamento. Em Gálatas capítulo 1, versículo 11, ele testemunha mais uma vez e diz: faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Ele precisou, para que pudesse cumprir a sua carreira ministerial, ele precisou, como apóstolo para o qual foi chamado, ser como os 12, ser tratado diretamente por Jesus, ensinado por Jesus. Então ele recebe de Jesus, diretamente de Jesus, o que o qualifica para o apostolado, o conhecimento, as revelações e as verdades que ele vai comunicar, vai pregar, vai ensinar. Jesus comunica a Paulo o que Gamaliel não estava habilitado a comunicar. O que Paulo recebe de Jesus, Gamaliel não tinha condições de lhe dar, porque Paulo é imerso numa outra dimensão, num outro nível de compreensão e entendimento espiritual da realidade, como já falamos. Então, é um grande avanço. Você estuda com Gamaliel, um grande mestre da lei, e agora é ensinado pelo próprio Jesus. Com certeza, o conceito de Paulo sobre Deus e sobre toda a verdade revelada na Bíblia se amplia de forma absurda. O crescimento conceitual de Paulo acerca da verdade sobre Deus e sobre as coisas de Deus não para com aquilo que Jesus introduz. Quando nós lemos a primeira epístola que Paulo escreve aos Coríntios, mais uma vez Paulo, escrevendo, fala-nos desse constante e contínuo crescimento dele em termos de conceitos acerca da verdade de Deus. 1 Coríntios capítulo 2, a partir do verso 9, nós lemos: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nulas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Ainda as profundezas de Deus.
Paulo aprende teologia judaica com Gamaliel. Paulo é introduzido por Jesus na verdade revelada por Jesus. E o Espírito Santo, que Jesus já anunciava aos 12, que guiaria os seus em toda a verdade, dá sequência à formação conceitual de Paulo, à sua compreensão e ao seu entendimento das verdades sobre Deus e das verdades reveladas nas Sagradas Escrituras. Aliás, Paulo é convidado e é inspirado para também escrever Escritura Sagrada. Enquanto ele escreve as cartas, movido pelo Espírito, ele está escrevendo Escritura. Então, Escritura não é mais somente aquilo que foi inspirado no Antigo Testamento, que os profetas do Antigo Testamento escreveram. No Novo Testamento, pessoas vocacionadas, selecionadas, escolhidas por Deus para também escrever Escritura na mesma autoridade da Escritura do Antigo Testamento. E Paulo é inserido nisso. Ele não estaria habilitado a fazer isso somente pelo curso lá de Gamaliel. Foi preciso ele passar pelas mãos de Jesus como mestre direto dele e depender continuamente do mestre Espírito Santo, do mestre Espírito Santo. Amanhã à tarde eu vou falar mais sobre isso. Eu tenho mexido agora com inteligência artificial. Inteligência artificial. E não se assustem com inteligência artificial. Quando o rádio chegou, disseram: é do diabo. Aí veio a TV, é do diabo também. Veio a internet, é do diabo. Aí agora a IA, é do diabo. Não, não é nada do diabo. Amanhã a gente fala mais um pouco sobre isso. A inteligência artificial é um recurso absurdo de aquisição de conhecimento. O investimento em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos de, por exemplo, conhecimento específico teológico é um investimento absurdo. Você começar num básico, fazer um médio, um curso de formação, pós-graduações, mestrados, doutorados, pós-doutorados em teologia, você vai ter um conhecimento absurdo acerca de Deus, acerca da sua palavra. Você pode adquirir, eu tenho uns amigos nossos, pastores, obreiros, assim, que têm excelentes bibliotecas. Eu tenho uma biblioteca mediana. Eu não vou citar o nome aqui, mas eu tenho um companheiro, nós temos um companheiro de ministério. A última vez que nós conversamos, ele disse: eu me mudei, estou mudando em tal cidade no Brasil, e consegui um apartamento para mim e aluguei uma casa para os meus livros. Sala, cozinha, banheiro, 3 quartos. Para os livros. Só para os livros. Então, se eu juntasse tudo isso, se eu juntasse mais de 10 anos de formação em teologia, se eu juntasse 20 mil livros numa casa, eu tinha muita informação e conhecimento. Se eu utilizasse o último recurso tecnológico que está em evidência, que é a inteligência artificial, para me ajudar na aquisição de conhecimento, se eu juntasse tudo isso junto, não me daria o que o Espírito Santo consegue nos dar em termos de profundidade no conhecimento de Deus e da sua verdade. Por quê, Pastor Júnior? Um curso ou cursos têm suas limitações? Livros, todo dia se publica centenas e milhares de livros, mas também são limitados. A inteligência artificial vai buscar resposta para vocês no mundo online, no universo online, mas que é limitado. Mas o Espírito
O Espírito vai onde nenhum professor de teologia vai. Aleluia. O Espírito vai onde os livros não vão. O Espírito vai onde os escritores não vão. E o Espírito vai onde a inteligência artificial não vai. E onde é que ele vai? Nas profundezas de Deus. Porque Paulo diz no verso 11: porque qual dos homens sabe as coisas dos homens, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Tudo que sabemos de Deus passa pelo Espírito. É Ele quem vai nas profundezas, traz a superfície e nos comunica. E depois de comunicado, a gente usufrui desse conhecimento, compartilha, distribui ensinando, distribui escrevendo, mas nada de novo vem se num outro acesso às profundezas o Espírito de lá não trouxer e nos comunicar. Não há possibilidade de crescimento conceitual sem a cooperação do Espírito, sem a dependência do Espírito. Porque tudo que nós sabemos, tudo que nós conhecemos, tudo que nós entendemos ou podemos conhecer ou entender depende dessa ação dele, que das profundezas traz, revela, comunica, amplia, aumenta, aprofunda. E Paulo foi a vida toda nessa dependência. E sabe, por fim, nesse crescimento conceitual, eu falei de livros, já devo ter citado isso aqui outras vezes, mas está dentro e alinhado com o que estamos falando nessa noite. Quando Paulo está preso, próximo do martírio, ele escreve para Timóteo, e na sua segunda epístola a Timóteo, no capítulo 4, verso 13, Paulo diz: quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Alguns intérpretes afirmam que esses livros eram livros de conhecimentos gerais, filosofia, história. E os pergaminhos poderiam se referir a porções da escritura do Antigo Testamento, que era escrito em pergaminhos. Pergaminho é um material feito de couro de animal, ovelha, carneiro, que já era na época um avanço tecnológico em termos de suporte de escrita e leitura, porque o pergaminho substitui o papiro. O papiro é de uma planta do rio Nilo. Sol, chuva, umidade acaba com o papiro. E aí houve um avanço tecnológico. Descobriram como trabalhar no couro e habilitar o couro de animais para suporte de leitura muito mais resistente, mas muito mais caro, etc. Mas as escrituras, principalmente do Novo Testamento, já usufruiu desse avanço tecnológico. O pergaminho. Então Paulo deve estar se reportando já a transcrições do Antigo Testamento de papiros para pergaminhos. Mas como é que eu fecho aqui essa questão conceitual de Paulo? É que Paulo, de forma muito equilibrada, lidou com todos os meios disponíveis que ele tinha para continuar crescendo. Paulo é um grande exemplo de uma postura equilibrada no trato com os meios disponíveis de crescimento. Do que é que eu estou falando? Infelizmente, na nossa vida cristã e ministerial, focamos num dos aspectos ou meios de crescimento conceitual, que é o que eu ainda enfatizo, e negligenciamos outros meios. Por exemplo, eu conheço pessoas que estão muito focadas no processo de crescimento conceitual, de forma muito, mas muito mesmo direcionadas quase que exclusivamente para o conhecimento teológico. Se tornaram quase que dependentes químicos do conhecimento teológico. Perdoe minha
Se não for a teologia, eu não sei o que vai ser de mim. Quando eu falo teologia, eu falo do conhecimento formal acadêmico. E acabam dando ênfase demasiada a esse nível de conhecimento e negligenciam outros aspectos e meios fundamentais e essenciais para um crescimento em tudo e conceitual. Infelizmente eu conheço pessoas que ficaram com a cabeça cheia de teologia e a vida vazia do espírito. Você pergunta para eles questões teológicas e doutrinárias e está na ponta da língua, porque a cabeça está cheia de teologia. Mas você analisa um pouco da postura, do comportamento, da relação com a comunidade da fé, etc. E você percebe que o indivíduo está vazio do espírito. Por outro lado, há aqueles muito espirituais. Eu não preciso de teologia, meu negócio e meu mistério é com o espírito. Meu negócio é o espírito. Eu vou dar um testemunho rapidíssimo aqui. Eu era recém-convertido e por contato com gente do mundo teológico, meses de fé, eu percebi, eu percebi o quanto era interessante, através de um exemplo, de um testemunho de uma pessoa que trabalhava comigo e que lá no início da minha fé, eu tive esse contato e perguntei para ele: olha, você quando fala das coisas de Deus, numa roda de hora de almoço, de oração e devocional, por que você fala de forma diferenciada das pessoas quando falam da Bíblia? Ele disse: olha, não sei te explicar. Tem alguma coisa de... Não sei, a única coisa que eu sei é que eu fiz teologia e eu acredito que os outros não fizeram. Teologia, o que é isso? Já deu vontade de fazer depois que ele explicou, pelo testemunho que ele deu. E eu comecei com meses de crente, procurando uma escola teológica. Eu estudei a DEB lá no Tempo Central de Recife, o seminário pentecostal, tinha outro lá. Aí comecei a procurar. Aí um dia Deus falou comigo um negócio assim: você não vai fazer teologia agora, porque eu preciso de você bem envolvido na minha obra. Já estou te preparando para isso, e eu te garanto que tudo o que você precisa para realizar a minha obra, eu vou te dar. Aí eu vi aquilo, eu fiquei impactado, mas eu continuei procurando os cursos. Aí um dia eu estava atravessando a ponte de ferro, Rua da Imperatriz, e no meio da travessia, resolvendo alguma coisa no centro do Recife, a voz falou aqui: eu não já te disse, eu vou te dar tudo que você precisa? Aí eu caí no choro e disse: tá bom, Jesus, me perdoa. Aí deixei de conta isso. E aí o Senhor me orientou a comprar livros. Ele usou os livros, o autodidatismo, junto com escola dominical, culto de ensino e todas as reuniões de ensino que eu podia ir. Ele usou os livros com as atividades de ensino regulares da igreja para me preparar para a obra que já com pouco tempo eu comecei a realizar. Depois de 10 anos crente, com muitos livros, já com responsabilidades na igreja pastoral e pastor setorial. Eu vou usar um termo assim, não me compreendam mal, talvez eu não me expresse bem. O Senhor me liberou para fazer teologia. Pai, agora você pode ir. Eu disse: mas agora já sei muita coisa. Não vai. E eu fui. E aí, enfim. E depois, quando eu comecei a fazer, disseram: mas você não já é formado? Não sou. A teologia tem grande importância. Então, de um lado, por vezes, dão muito peso. Você foca muito e coloca muita confiança na educação formal. E por outro lado tem a turma do mistério. Não,
Vai ficar tudo nas mãos do Espírito. Você vai preparar a mensagem para pregar? Não, 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 não. Na hora o Espírito vai dar. Aí tira do contexto a fala de Jesus. Não se preocupe quando você estiver dentro dos tribunais. Mas você não está no tribunal, está dentro da igreja. Não se preocupe que ele vai falar na boca de vocês. Mas qual contexto ele vai falar na nossa boca? E aí distorce, tira texto do contexto, transfere tudo isso, espiritualiza tudo. Não, o que é que a gente aprende com Paulo? Paulo, ele carregou a vida toda todo o conhecimento que adquiriu no judaísmo, o que aprendeu com Jesus. O Espírito sempre estava trazendo para Paulo revelações, ampliando e aprofundando o seu conhecimento. Mas lá no final da vida, ele escreve para Timóteo e diz: Timóteo, traz os livros, porque Deus me fez crescer até hoje, por meio do Espírito e dos livros. Às vezes Ele quer me dar direto, às vezes Ele traz à minha mente, ao meu coração, coisas e revelações que o próprio Paulo registra em suas epístolas, dizendo: eu não tenho nem palavra para vestir a visão e o que eu contemplei no reino do Espírito. São coisas inefáveis, impossíveis de serem verbalizadas. Eu tento buscar algum referencial aqui e agora, aqui embaixo, mas não consigo comparar. Quando ele quer falar de sofrimento ao que está por vir, ele diz: olha, não há nada que possa ser comparado àquilo que nos aguarda em relação ao que sofremos aqui. O que Paulo via, recebia e conhecia não dava para vestir. Aleluia. Mas mesmo assim, ele termina os dias dizendo: me traz os livros. Porque por vezes Deus usa os livros para eu crescer, por vezes Ele usa o Espírito para eu crescer, e aí eu vou crescendo com os livros e com o Espírito, com o Espírito e com os livros, com os livros e com o Espírito, com o Espírito e com os livros. Oh, aleluia. E aí Paulo cresceu conceitualmente, e só parou de crescer quando foi martirizado, no martírio. E aí, o que acontece no martírio? Ele alcança a plenitude. E enquanto estamos aqui, cresçamos. E nosso objetivo é alcançar aquele nível de maturidade, varonilidade perfeita. A medida, o referencial, o varão, Jesus. E aí, quando Paulo morre, a morte nos dá a possibilidade de alcançarmos a plenitude, que é o que não alcançamos. Repita comigo: morte resulta em plenitude de conhecimento sobre Deus, sua verdade, sua obra. Até lá é um ideal a ser alcançado, e Paulo alcançou. Mas Paulo não cresce somente em conceito. Eu gostaria de me reportar ao que ele escreve a Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 15. Paulo está falando de algumas atividades ministeriais. Então, nós falamos de crescimento conceitual e agora vamos investir pelo menos 5 minutos para falarmos de conhecimento ministerial. Ministério é serviço. Cada um de nós crentes fomos chamados para servir a Deus. Ministério não é coisa somente de quem senta na tribuna, do pastor, de presbíteros, de evangelistas, de diáconos. Esses são serviços, dentre outros, distribuídos em forma de dons na igreja.
Vocês estão tocando, cantando, isso é serviço. Se evangeliza, serviço. Não precisa ter um cargo ministerial, oficial, para servir. Só precisa ter o dom. E o Espírito distribuiu, pelo menos a cada um dom espiritual de serviço. A gente confunde dons, por vezes, com manifestações sobrenaturais fantásticas. Isso é dom. É também. Mas deixe-me falar de um dom que pouca gente valoriza. E há pessoas a quem o Senhor concedeu de forma especial esse dom. É o dom de se sentir incomodado com a dificuldade que alguém está passando ou escassez. Tem pessoas que Deus deu o dom de socorro. O que é o dom de socorro? É Deus falar: olha, vai na casa da irmã fulana, do irmão Beltrano, e leva lá assim, 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 assim. Isso é um dom. Atenção, você não precisa ouvir o Espírito falar para você para socorrer. Não, a Bíblia já manda socorrer. Eu estou falando é que há pessoas que são usadas por Deus de forma diferenciada com o dom de socorro ou misericórdia. O Espírito as incomoda mais do que os outros. Aí você diz: mas Senhor, por que eu? Porque eu escolhi que fosse você. Porque é um dom, e dom eu dou para quem eu quero dar. Mas são dons que não aparecem. Mas quem disse que dom é para fazer alguém aparecer? Dom é para fazer a gente servir, edificar, ajudar, socorrer o outro. Há pessoas que crescem conceitualmente, mas se esquecem ou negligenciam o crescimento no serviço. E aí, pregar é um serviço, cantar é um serviço, pastorear é um serviço, socorrer é um serviço, ensinar é um serviço, liderar as crianças é um serviço, trabalhar com os jovens é um serviço, estar na portaria é um serviço, diaconia é serviço. Aí a questão e a pergunta é: o quanto estamos crescendo ministerialmente? Ah, pastor, amanhã à tarde eu vou subir mais um degrau. Vai para a glória, meu filho, para o céu, para as mansões celestiais. É o degrau que leva para as mansões celestiais. Porque no reino de Deus não se sobe, se desce. Eu não tenho problema com degrau. Eu não tenho problema com degraus. Eu só penso que talvez a direção da escada tenha que ser invertida. É Deus, aleluia. Aleluia. Talvez o problema nosso é que a gente colocou a escada na perspectiva errada. Está sabendo que amanhã eu vou subir mais um degrau? Vai? Eu aprendo pela Bíblia que quanto mais responsabilidade nos vem, mais servo a gente fica. Então tem gente querendo ficar rei. Deus não nos chamou para sermos reis, nos chamou para sermos servos. Então servo não sobe, servo só desce. Eu não entendo essa perspectiva. Eu não entendo essa perspectiva de subir degrau. Amanhã eu vou ser promovido. Vai? E vai, é. Promovido. Promovido a quê? Vai se tornar mais servo do que já é? Excelente promoção. Que bom. Tem umas coisas que a gente precisa repensar.
Porque eu não sei se amanhã aqui vai ficar alguém meio chateado. Não sei se essa palavra era para amanhã. O que aconteceu com você? Não, eu estou meio chateado, porque esse ano eu não fui promovido, esse ano eu não subi degrau. E você precisa disso para servir? Você está querendo cargo ou carga? Porque tem gente que está querendo cargo, mas não quer nada com carga. Não, é porque se eu tivesse no ministério, dava para fazer isso. Vá fazendo o que pode. Vai fazendo o que pode. Eu queria era pregar na sede. Vai pregando na praça. Tem praça de sobra em Birigui. E olha que eu nem moro aqui. Eu dou umas dicas para você. E na congregação não te satisfaz pregar na congregação? Por que tanta sede pela tribuna da sede? Jesus não começou o ministério dele na Judéia nem em Jerusalém. Você lembra de onde Jesus começou o ministério dele? Galileia, Nazaré. Um dia um círculo de doutores, aristocratas, membros da alta corte do Sinédrio, incomodados com os acontecimentos e com as notícias, disseram assim: e pode vir alguma coisa boa daquele lado? Ele está chegando aí. Deixa ele chegar, que você vai ver se pode vir coisa boa lá de cima. Aleluia. O nome e a fama de Jesus chegou antes dele, porque é assim que acontece. Então tenha paciência. Se Deus tem uma obra, tem um chamado, Ele vai fazer coisas grandes em Nazaré na tua vida. Milagres vão acontecer em Nazaré, curas vão acontecer em Nazaré, ensino profundo será manifesto em Nazaré, conversões acontecerão em Nazaré. Aí a fama vai chegar em Jerusalém. Por enquanto, dá glória a Deus por Nazaré. Vai tocando em Nazaré, vai regendo em Nazaré, vai dirigindo em Nazaré, vai pregando em Nazaré, vai tirando oferta em Nazaré, vai servindo em Nazaré. Fica lá em Nazaré dando, porque nem para Nazaré a gente servia. Eu tenho que sair de Nazaré. Por quê? Porque aqui em Nazaré ninguém me vê. Está querendo ser visto, filho? Hein, filha? Então você está trabalhando para ser visto. Ninguém te vê. E o Deus que te chamou não te vê? Mas Paulo cresce em conceito, porque lida de forma equilibrada com essas coisas. Paulo cresce ministerialmente, e só tem um jeito de crescer ministerialmente, associado a crescer conceitualmente: trabalhando. Ninguém desenvolve serviço, ninguém se aperfeiçoa, ninguém melhora o que faz a não ser fazendo. Instrumentista, músico, vocalista, pregador, orador, pastor, é a prática que nos aperfeiçoa, é a prática que nos faz crescer. Quando a gente fala em crescimento ministerial, não estamos apenas falando em fazer mais, estamos falando em fazer melhor.
Aí tem uma pergunta simples e básica para essa noite: o que você faz hoje para Jesus? Você faz melhor do que já fez um dia? Ou está no mesmo nível há um tempo já? E tem uma coisa na prática, pastores e companheiros, que é o seguinte: quando a gente deixa de fazer ou acomoda, corremos o risco de desaprender. Estude uma língua e deixe de praticá-la. Io bisogno parlare sempre in italiano, se não dimentico la língua. Por que língua? Se não praticar, esquece. Eu tenho um trauma com instrumento, não consegui aprender nenhum. Mas eu vejo de vez em quando uns músicos levando pau, porque parou de praticar, aí pega o violão e fica procurando. E não acha. Perdeu. Deixou de praticar. Músicos que ficam procurando o tom. Cresçamos em tudo. Conhecimento ou crescimento conceitual vem com estudo e leituras e a cooperação essencial do Espírito. Crescimento ministerial vem com prática. Pratique. Sirva. Contando com a graça e com, obviamente, a capacitação divina. E o terceiro nível de crescimento que a gente observa na vida de Paulo é que ele cresce conceitualmente, ele cresce ministerialmente e ele cresce em relacionamento com Deus. É um crescimento integral e equilibrado. Ele conhece muito sobre Deus e as verdades acerca de Deus. Escrevendo a segunda carta aos Coríntios, ministério, serviço, Paulo tem vou usar um termo aqui, mas é inadequado. Paulo está um pouco estressado, e aí escreve a segunda carta aos Coríntios, porque questionam o apostolado dele, etc. E ele começa a se comparar com os apóstolos, com os demais. E ele diz coisas do tipo: em trabalhos, eu muito mais que eles. Em perigo de estrada, em perigo desse, perigo daqueles, em açoite, muito mais. Não tem ninguém que trabalhou tanto quanto eu trabalhei. Então não dá para duvidar, não apenas do volume, mas também da qualidade do que Paulo produziu. Então Paulo é um exemplo da nossa necessidade de crescermos conceitualmente, conhecimento sobre Deus e as suas verdades, que vem por estudos, leituras e pela operação do Espírito em nós. Conhecimento ministerial que vem com a capacitação de Deus que dá em torno de dons, e com o fazer. E o conhecimento relacional que vem por meio da nossa convivência com o próprio Deus. Nossa vida devocional, nossa vida de oração, nossa vida de intimidade com Ele. Perceba que Paulo termina os seus dias e a gente contempla na vida dele esse crescimento equilibrado. Ele é alguém que sabe muito, ele é alguém que faz muito e faz bem, mas ele é alguém que não descuida da sua relação pessoal com Deus. E uma das maiores manifestações e exemplos de como anda essa nossa relação com Deus é, por exemplo, o valor que nós damos à oração e à adoração. Paulo, e encerro agora, é o horário que combinamos aqui com o pastor Júnior. Se Deus me permitir, é uma escola bíblica, eu estou numa aula aqui. Se Deus permitir, na próxima vinda minha aqui,
eu virei com um novo, o meu mais recente livro, que já está chegando em casa. A editora enviou, e que é o Teologia da Música. Teologia da Música. Música de Gênesis, Apocalipse, música na história da igreja patrística, Idade Média, Reforma, Pós-Reforma, música do pentecostalismo. Quase 400 páginas, uma obra com uma abordagem e proposta inédita para tratar da questão de música na igreja. Música cristã. E, entre outras coisas, eu trabalho o Paulo adorador, porque nós conhecemos muito Paulo teólogo, mas por vezes passa desapercebido a intimidade de Paulo com Deus, presente nas cartas que ele escreve, quando ele introduz nos ensinos momentos de adoração e expressões de louvor e adoração a Deus. Então isso aponta, o que Paulo fala sobre oração e o que Paulo fala sobre adoração, aponta que ele não apenas cresce em conceito sobre Deus, que não apenas ele cresce em fazer coisas para Deus, mas ele cresce também em intimidade com Deus. Que o exemplo de Paulo possa ser exemplo para mim, para todos vocês, e em especial nessa noite para os formandos. Desejo de Deus é que vocês que se formam hoje num curso de formação de obreiros, que vos capacita conceitualmente principalmente, mas também que na medida que vocês já exercem o ministério, ajudam no crescimento ministerial, que esse conhecimento conceitual, que esse conhecimento e crescimento ministerial caminhem junto com o crescimento relacional com Deus. Se a gente terminar a vida assim, nós estaremos em uma boa condição diante de Deus, e isso resultará na glória de Deus. Cresçamos em Amém. Deus em Cristo vos abençoe.